E aí, pessoal? Paz, tudo bem? Fala pra mim. Quem que está acordado agora? Ou quem vai assistir essa live amanhã e vai estar com a cabeça quente? Ou nesse momento, quem está com a cabeça quente, né? Pensando em algum problema, alguma dificuldade que está passando, isso tem tirado o seu sono, tem deixado você pilhado. E nós temos olhado pessoas e nos comparado, mas eu quero dizer uma coisa para você. Existem famílias lindas que representam muito bem, né, o laço, o amor, a família propriamente dito. Porém, tem alguns problemas. Existem empresários muito bem-sucedidos. Porém, tem algum problema. Existem pessoas influentes nas redes sociais, né? Porém, o que eu quero que você entenda? Que todos nós temos um porém. O que nós precisamos entender é que esse porém não pode definir o nosso destino. Esse porém não pode definir o nosso destino. Qual que é o momento que você se encontra de choro, depressão, perdeu o emprego, o casamento não está mais tão bom quanto antes, já está à beira do abismo. Você está definindo o seu destino pelo momento atual. E o seu porém hoje, ele não pode anular tudo que você já foi. Ele não pode anular todas as bênçãos que você já ganhou, conquistou, todas as dificuldades que você já passou e superou. Você não pode deixar que este momento, este porém, anule tudo isso. E este porém dê um destino para a sua vida. Tudo que você já passou é maior do que você está vivendo hoje. Gabriel, mas o que eu estou vivendo hoje, eu nunca vivi antes. Eu estou numa fase difícil, é o terror da minha vida. A minha empresa está falindo, eu perdi meu emprego, eu perdi minha família. Enfim, qualquer um porém da sua vida, você sabe. Não tem como esse porém ser pior do que tudo que você já passou e conquistou. O que você está suportando hoje é simplesmente porque lá atrás você se preparou, você passou uma dificuldade tão difícil quanto, mas que te trouxe hoje bagagem, experiência para que você pudesse superar. Então não deixe que o momento atual defina o seu destino, né? Não dê esse caminho para o seu destino, do fracasso, das ruínas. Não dê. E eu quero mostrar para vocês aqui que em 2 Reis 5:1, eu vou ler só um versículo aqui para a gente ter um embasamento bíblico, para não ficar só nos meus pensamentos, nas minhas reflexões, nas minhas palavras. Vamos falar sobre Naamã. Quem foi Naamã? Em 2 Reis 5:1 fala: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Naamã era herói de guerra, ele era grandioso. Aí aqui tem uma vírgula no versículo, porém leproso. E o que é interessante a gente pensar sobre esse versículo? E você também imaginar que Naamã, ele tinha um título diante da sociedade, diante do seu exército. Ele tinha uma armadura que o fazia capitão do exército do rei da Síria, que o fazia comandante, líder, alguém de fato que representava a justiça, o poder, a proteção. Mas quando Naamã entrava na sua casa, ele tirava a sua armadura, ele não era mais essa pessoa, porque ele tinha sua lepra, porém leproso. Exatamente o que eu estou falando para você hoje.
Quantas vezes, diante da sociedade, você tem a sua armadura e ninguém enxerga o que você está passando, ninguém está vendo a sua dificuldade. Porém, em algum momento, no seu quarto, no seu momento sozinho ali, você se depara com a sua lepra, com o seu problema, com a sua dificuldade, com o seu pecado, com tudo que está tomando conta da sua vida. Então, aquele momento você pensa assim, poxa, eu acho que eu não tenho mais solução. Eu quero só trazer mais uma ilustração bíblica para você entender que o porém, ele não está definindo o seu destino. A gente pega um pouco da história de Pedro. Todos lembram de Pedro, que Pedro afundou. Ah, Pedro afundou. Só que antes de Pedro afundar, Pedro andou sobre as águas. Aí que entra o porém. Porém, ele afundou. Mas Jesus levantou ele novamente. E segundo estudiosos, dizem que Pedro, ele voltou para o barco, mas ele não voltou voando. Pedro voltou andando novamente. Jesus ergueu ele e ele voltou para o barco andando. Essa é a fase da sua vida. O que você tem que entender que o momento que você está, se você caiu, você está fraco, você está num momento, sabe, que perturba a sua mente, entenda isso, que assim como Pedro, Jesus levanta e ele volta com você, ele segue com você, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda. Você pode cair, mas Deus, ele está do seu lado para te dar força. Veja que nesse momento aí, o porém não definiu o destino de Pedro. Ele voltou, ele teve fé. E eu posso te dar mais um exemplo sobre Pedro. Todo mundo lembra de novo que ele negou a Jesus. Então, imagina que Jesus falou para ele, você me negará. Quando o galo cantar por 3 vezes, você me negará. Pedro falou que não. Mas quando Pedro se deparou com aqueles soldados e eles o encontraram e falaram assim, ei, você é um deles, eu vou te levar agora. Fala agora, você é um deles, né? Pedro desesperado, não, eu não sou um deles. Eu não sou um deles. Você é sim, você se parece com ele. Imagine você sendo comparado, semelhante a ele. Olha que privilégio, porém Pedro negou. Porém Pedro negou. E quando Pedro nega, o galo canta 3 vezes. Mas imagina que não é um simples canto de um galo. Vamos agora pensar que o galo, ele soava como remorso. Por que que o galo não cantou antes? Porque Pedro não negaria. Ele ia escutar e ia falar, opa, na minha vida e na sua vida é assim. Quando nós pecamos, o galo canta depois. Porque é o canto que traz o remorso do erro, do pecado, da ofensa que você fez à honra de Deus, da ofensa que você fez para sua família, do eu que você não conseguiu controlar. Então, o galo sempre vai cantar 3 vezes na sua vida, trazendo um remorso. Mas veja só, que o ministério de Pedro não poderia ser definido por causa desse erro, desse porém. Porque quando eles levam Pedro fala para eles, já que vocês querem me matar, me matem. Mas virem a minha cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele. Então, o mesmo Pedro que estava morrendo, né, crucificado ali, de cabeça para baixo, um pouco antes, ele estava negando a Deus, a Jesus. O porém que ele viveu não definiu o seu destino. É isso que eu quero que você entenda hoje. Que este momento que você está vivendo, ele faz parte de todo esse processo. Deus, ele sempre vai estar do seu lado. Ele sempre vai estar te dando força.
E eu quero que você entenda mais um ponto aqui da história de Naamã. Em Reis, ainda em Reis, 2 Reis 5:2, a gente vê o versículo falando que as tropas da Síria havia levado cativo uma menina de Israel. Uma menina, não cita o nome dela, fala que é uma menina. Essa menina, ela era serva, ela servia a mulher de Naamã. Ela era empregada ali. E agora eu quero que você entenda uma coisa, que para o seu porém, Deus levanta pessoas improváveis para confrontar o seu orgulho também. Veja só que Naamã, ele foi curado da sua lepra, porque existia um profeta em Israel. Só que as pessoas não entendem que o ponto crucial dessa história de Naamã não está simplesmente em quem o curou. Quem o curou tinha de fato o seu relacionamento com Deus e o seu mérito ali para que aquele ato fosse consumado na vida de Naamã. Mas de fato, quem mudou a história de Naamã foi uma empregada. Porque alguém que não tinha nome, alguém que não tinha um status na sociedade, que não tinha um cargo relevante, que era uma mera empregada que servia a mulher de Naamã, foi quem o chamou e falou: existe alguém que pode te curar. Ela não tinha nome, mas ela trazia uma mensagem. E na nossa vida é assim: pessoas que não damos credibilidade, pessoas que não está nítido aos nossos olhos, a sociedade, né, a influenciar pessoas, são pessoas que Deus quer usar. Deus, ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Então aqui nós temos um exemplo de humildade ao qual nós temos que ter, né? E saber que o mundo, ele promove, o mundo, ele aceita pessoas que trazem resultados, mas Deus, ele quer pessoas que estejam disponíveis para ele usar. Tá, e não onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que é você, nessa situação que você está, é uma preparação, porque no momento atual, nos dias e dias que estão por vir, Deus, ele precisa de pessoas que estejam disponíveis. Deus, ele vai surpreender muitas pessoas nesse mundo, usando pessoas que são improváveis para mudar a história, para mudar o cativeiro, para levar a palavra, para evangelizar. Deus, ele quer usar pessoas que são improváveis, assim como foi na vida de Naamã, que Deus usou uma empregada, alguém que não tinha relevância alguma. Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu também não estou desabonando pessoas que têm relevância, que podem também ser usadas. Mas o que a gente não pode ter é um viés construído na nossa mente de que somente pessoas que estão num alto nível, que estão em uma prateleira, que somente essas pessoas podem mudar vidas, poderão ser usadas. É isso que eu quero que você entenda. E eu quero que você hoje tenha a certeza absoluta que essa fase que você vive, eu volto a dizer, na sua vida espiritual, sentimental, material, ela não pode definir o seu destino. Essa fase que você está não pode anular a sua história, as suas conquistas, as suas lutas já ganhadas. Se você está aqui hoje, é porque até aqui o Senhor te sustentou. Tenha força, acredite, confie em Deus, entregue a sua vida a Ele. Se você já é evangélico, continue firme, busque a Deus de madrugada, consagre a sua vida, faça jejum, entre em oração,
porque todas as barreiras serão quebradas. Para você que ainda não é evangélico, não conhece o meu Deus, entregue a sua vida para Ele. Busque Ele de todo o coração, porque assim como Pedro, que afundou uma vez, quem estava do lado dele o ergueu novamente e fez ele voltar andando para o barco. Assim é Deus na minha vida e na sua vida. Em alguns momentos nós vamos tropeçar, mas Ele está do nosso lado, esperando a gente dar o primeiro passo para que Ele possa nos fortalecer e fazer a gente andar rumo ao nosso destino, não ao destino que o seu, porém, quer dar. Eu espero que essa mensagem chegue na sua vida de uma forma ao qual possa te ajudar, possa fazer você ter forças para caminhar e sempre lembrando que Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas. Eu tenho um prazer imenso de poder estar aqui falando sobre Deus. E antes que você imagine, essa mensagem primeiro ela serve para mim. Tudo que eu falo primeiro serve para mim. Deus fala comigo primeiro. E eu espero que da mesma forma que Ele está falando comigo, Ele está me ajudando, Ele está me fortalecendo, Ele está dizendo para mim que o meu porém não está me definindo, Ele também vai dizer para você que o momento que você vive não está definindo o seu destino. Coloque isso na sua cabeça. O seu casamento não acabou. O seu namoro não acabou. O sonho que você tem, seja ele para se formar em uma faculdade, ser um servo de Deus servindo na igreja, em um pastorado, enfim, qualquer área da sua vida, pode ser sonhos pequenos, pode ser detalhes, para mim e para muitos, mas para Deus é a importância da sua vida esse detalhe. Não deixe que este momento defina. Não deixe que a dificuldade seja uma cortina de fumaça e tire você dos caminhos do Senhor, do propósito do Senhor. Eu espero que essa mensagem fortaleça você. Um abraço, que Deus abençoe você e sua vida.